Vai lá. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando o vereador Alexandre do Sindicato para a leitura do texto bíblico. A Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto. Os homens falam dos Teus maravilhosos feitos. Salmos 75, versículo 1. Com a palavra o secretário para a leitura do expediente. Expediente da 74ª Sessão Legislativa Ordinária, da 1ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande. Atas da 25ª Sessão Especial, da 36ª Sessão Ordinária, da 69ª Sessão Ordinária, da 72ª Sessão Especial. Correspondências, telegramas números 3278, 3279, 7122, 3280, do Fundo Nacional de Saúde informando liberação de recursos. Leis sancionadas números 5.288, 5.289, 5.291, 5.301, 5.306, 5.307, 5.308, 5.309, 5.310, 5.311, 5.312, 5.313, 5.314, 5.315, 5.316, 5.317, 5.318, 5.319, 5.320, 5.321, 5.322, 5.323, 5.324, 5.325 e 5.326 devidamente sancionadas pelo chefe do Poder Executivo. Lei Complementar 074/2013 devidamente sancionada. Veto parcial aos projetos de lei 037 do Poder Executivo, institui o programa Reciclar a Vida da Terceira Idade. Projeto de lei de número 295/2013, de autoria do vereador Vaninho Aragão, que cria normas de emissão para carteiras estudantis no município de Campina Grande e revogue da outras providências. 301/2013, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, denomina de Rua Pastor Antônio Lira uma das ruas inominadas no conjunto habitacional Ronaldo Cunha Lima. Lido o expediente, senhor presidente. Arquivo do expediente, abrindo pequeno expediente pela ordem de inscrição, vereador Alexandre do Sindicato. Vereadores, bom dia a todos, assessores, a imprensa. Falar para 7 vereadores, comigo 8, não é tão difícil, viu, Lula? E com a chegada de Olímpio, agora 9, né? Então, 8, exatamente 8 vereadores na casa nessa manhã. Vereador Lafete, professor Miguel, Lula Cabral, Bruno Cunha Lima, Sargento Regis, e o presidente da casa, Nelson, e por ali, mansamente, já vai dando um jeito de se afastar. A pedido do amigo, então, eu queria saudar também o vereador Lula Cabral pelo brilhante trabalho que tem desempenhado à frente da Comissão do Meio Ambiente dessa casa, pelos adesivos, a gente já tem visto na cidade, pelo trabalho aqui mesmo, né? Pela repercussão que tem sido dada esse trabalho, também ao vereador Lafite nas redes sociais. Eu também tenho feito esse trabalho de divulgação, dizer que essa casa é digna das nossas
homenagem ao professor Miguel pelo trabalho que tem desempenhado, principalmente na questão da água. Mas ontem, Lula, eu já chegando em João Pessoa à noite, ouvia o professor que aqui esteve falando sobre a questão hídrica e quem comanda as águas de Boqueirão ainda, vereador Lafite, não se sabe quem manda nas águas de Boqueirão. Essa é uma grande dúvida que palha sobre, eu diria, a cidade, sobre o estado, quem comanda as águas do estado da Paraíba. Eu ainda não vi, em momento nenhum, em nenhum lugar, vereador Bruno Cunha Lima, uma declaração do governo do estado no que se refere à seca. O governador que ontem reuniu um grupo de auxiliares e comemorou 1000 dias, 1000 dias eu diria de grande desespero para esse estado, mas em nenhum momento o governador Lula Cabral falou sobre a questão da crise da seca em que nós estamos vivendo. Souza, a cidade de Souza já vive um colapso total no seu abastecimento. Os hospitais já não realizam mais cirurgias, não há mais condições. Campina Grande caminha numa linha parecida e muito me preocupou na quinta-feira o debate aqui quando ele disse: Boqueirão tem 48, 46, menos os 12, menos mais outra coisinha lá, só sobra 20 e poucos, eu diria, % de água, e nós estamos podendo consumir, ou vamos consumir, e todos os dias que eu abro a torneira em casa, me vem essa indagação: será que em dezembro nós vamos poder abrir as torneiras e termos água? Então, Lula, eu lamento que essa casa não tenha tido por parte do governo do estado em nenhum momento, mas em nenhum momento essa casa recebeu por parte do governo do estado a atenção necessária que deveria receber. Por exemplo, ontem eu via em uma emissora de rádio, na Correio FM, uma mulher dizendo: olha, tem 15 dias, tem um cano estourado aqui no meu bairro, nós ligamos todos os dias e a Cagepa não toma nenhuma providência. 15 dias, o que é algo terrível, muito terrível. Mas se houvesse um pouquinho mais de silêncio, senhor presidente, eu acho que o som dali vai sair melhor do que o de cá, porque a situação ali está complicada no debate paralelo aqui. Eu não sei se a tribuna é do outro lado ou se é aqui. Mas como meu tempo encerrou, eu agradeço a oportunidade e voltarei fazendo uma análise, vereador Olímpio Oliveira, dos 1000 dias do governo Ricardo Coutinho, 1000 dias, e aí me veio uma frase de um filme que eu assisti, né? Alibaba e 1000 dias. Mas aí é diferente, a gente inverte para não dar problema depois dizer que eu estou dizendo algo diferenciado. Mas eu voltarei, se Deus quiser, com mais silêncio do lado da imprensa, para que eu possa falar. A requerimento do vereador Sargento Regis, quero convocar a todos para que façamos 1 minuto de silêncio. Os vereadores presentes, funcionários, jornalistas, pelo falecimento do Sargento Antenor, que se deu no dia de ontem. Pela ordem, o vereador Olímpio Oliveira. Senhor presidente, oportunamente, Vossa Excelência faz essa alusão ao passamento do sargento, e eu aproveito para também requerer 1 minuto de silêncio. Nós perdemos no último sábado uma das figuras mais importantes, né, em determinado tempo histórico para a educação dessa cidade, e uma pessoa que você poderia cognominar de sinônimo de educação, que era a professora Rivailda Teobaldo de Albuquerque. Quem era a professora Rivailda Teobaldo de Albuquerque? Ela era ex-diretora do Colégio Moderno 11 de Outubro, que durante muito tempo, ao lado do professor Bill, professor Severino, eles mantiveram esse colégio de Campina Grande. Hoje ela estava morando em São Luís de Maranhão. Jailma estudou no 11 de Outubro, a mãe dela estudou no 11 de Outubro, Gesbiel Ferreira foi professor do 11 de Outubro, Lula Cabral estudou no 11 de Outubro, Nelson Gomes Filho
ex-aluno do 11 de outubro, Ivonete Ludogério. E eu estudei da quinta série ao terceiro ano no Colégio Moderno 11 de outubro. Assim, foi uma dor imensa, né, o impacto da notícia do passamento da professora Rivailda, que infelizmente nós não tivemos nem o direito de velar o corpo, porque ela foi sepultada na cidade de São Luís, no Maranhão. Então, essa casa ela deve, de fato, uma homenagem maior a essa personalidade que marcou muitas vidas, né, que passaram lá no Colégio Moderno 11 de outubro. Então, eu, em reverência à sua memória, também solicito um minuto de silêncio. Então, em nome do passamento da professora Rivailde e do sargento Antenor, façamos um minuto de silêncio. Dando seguimento à ordem do dia, o próximo inscrito seria eu, mas abdico da palavra em favor do próximo inscrito, o vereador Antônio Luiz Lula Cabral. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente Bruno Cunha Lima, senhores vereadores, imprensa aqui presente, assessores e a galeria, venho aqui, senhor presidente, aproveitando esse combativo colega Alexandre, para nós não deixarmos de prestar conta do que nós estamos fazendo na Comissão do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Casa. Estou encaminhando agora o ofício número 037/2013 à excelentíssima senhora promotora de justiça Adriana Amorim e ao senhor José Olampo Duarte, promotor da Curadoria do Meio Ambiente. Quer dizer, são as duas curadorias, do consumidor e do meio ambiente. O que é que nós vamos fazer? Após ouvirmos as entidades, a sociedade civil organizada e técnicos, chegamos à conclusão que deveríamos sair do discurso e passarmos para a prática. Por isso, pensamos na criação de uma força-tarefa, que visam tomar medidas organizativas para as ações futuras, tais como, primeiro, publicação em outdoor dos consumos das cidades e distritos que utilizam a água de Boqueirão. Tem um outdoor com o consumo de cada cidade, dos 20 municípios e dos 7 distritos. Segundo, criação de uma bolsa irrigante para preservar os pequenos irrigantes de Boqueirão. Nós temos que ver como vamos criar isso, Ministério Público, a Força Tarefa. Terceiro, suspensão imediata das irrigações, garantindo a bolsa para os pequenos irrigantes. Quarto, tomada de decisão, redução do desperdício da água de 50% pela CAGEPA, com combate aos vazamentos e responsabilidade da CAGEPA. Nós temos que ficar aqui, vereador Alexandre, vereador Napoleão, vereador Lafite, vereador Miguel, vereador Buchada, nós temos que tomar uma decisão, fazer uma comissão aqui e a CAGEPA exigir que seja mais efetivo o combate aos vazamentos. Faz 12 dias que eu ligo para fazer um combate a um vazamento na minha rua e não tomar providência ainda. Não adianta eu me dizer que está funcionando, não. Tem que mostrar a gente como funciona. Quinto, conclusão da adutora Acauã Campina Grande para a distribuição de água bruta para o Distrito Industrial e a Construção Civil. Responsabilidade do governo do Estado.
responsabilidade do governo do Estado. Sexto, convocar nas redes sociais, vereador Lafite, movimento para pressionarmos o governo federal para a conclusão do projeto da transposição do Rio São Francisco. Nós temos que fazer um movimento, vereador Olímpio, vereador Napoleão, vereador Antônio Pimentel. Nas redes sociais mostramos que há necessidade da transposição. Não é levar de uma forma política eleitoreira, não. É mostrando a necessidade. Souza já chegou ao caos. Nós não chegamos lá, não. Nós estamos no plano A. Qual é o plano A? O plano A é economizar água em Campina Grande, para não chegar como está em Souza lá. Agora, vamos buscar água aonde? Campina, eu quero saber se faltar, vai ser aonde? Sexto, convocar as redes sociais para o movimento e pressionar o governo federal para a conclusão da transposição das águas do Rio São Francisco. Sétimo, qual é o plano da Cagepa, que a Cagepa tem para o abastecimento, se de fato chegarmos ao colapso? É a pergunta, vereador Pimentel. Qual é o plano que a Cagepa tem se nós chegarmos ao colapso? Qual é o plano? É a pergunta, vereador Olímpio. É a pergunta, vereador Buchada. Não tem nenhum. Vamos saber qual é o plano. Vamos exigir uma resposta. Sexto, cobrar do Denox um plano de gestão para o açude de Boqueirão. No que se apresenta para o momento, atenciosamente, Antônio Luiz Cabral, presidente da Comissão do Meio Ambiente e Recursos da Casa. Isso, eu peço só um minuto. Eu peço só que Vossa Excelência... O vereador Napoleão Maracajá abriu mão da sua fala, que era o próximo, passando para você terá mais 5 minutos. Rapaz, muito obrigado. É uma oportunidade ímpar. Os agradecimentos ao vereador que passou o seu tempo. Do vereador Napoleão Maracajá, e que realmente a gente está tentando, a gente está continuando a ideia de fazer o nosso plano A. Qual é? Economizar. Sábado, às 9 horas da manhã, estão convidados todos os vereadores da casa na frente da banca do Orlando para a gente fazer uma adesivagem dos carros. Tem 1.500 adesivos. Quem quiser mandar fazer mais, só é mandar botar a logomarca da empresa que ajudar e já pode tomar providência. A logomarca já está lá no meu gabinete, só é pedir que ele passe eletronicamente para vocês mandar por alguma empresa que puder. O sindicato de Napoleão pode mandar fazer, qualquer outra empresa que puder fazer. Quero registrar que o vereador Miguel Rodrigues já disponibilizou um carro de som para o sábado pela manhã, está lá na banca do Orlando para a gente fazer o chamamento para a adesivagem, com a participação e a contribuição do vereador Miguel Rodrigues. Isso é que é participação, quer dizer, os vereadores que se sentem, que acham que é a gente da Comissão Permanente do Meio Ambiente, eu, vereador Napoleão e o vereador Rodrigo, que nós somos de partidos diferentes, mas nesse sentido nós não temos partido. O nosso partido é Campina Grande, certo? E eu estou chamando os colegas para sábado, a gente iniciarmos uma atividade dentro da Praça da Bandeira, para a gente fazer uma adesivagem ali de 1.500 veículos que passam ali naquele momento, para darmos o pontapé. E as providências que, para sair do discurso e entrarmos na prática, criando a força-tarefa, estou sugerindo oficialmente ao Ministério Público, porque o Ministério Público só funciona quando provocado. Inclusive, coloco aqui a relação das 21 entidades que deveriam constar na força-tarefa. Se vocês permitirem, eu leio. Leio assim quais são as entidades, porque pode ter sido que falte mais alguma. Aí a gente complementa, né? Deixa eu ler aqui rapidamente. A doutora Adriana, lá do Ministério Público, doutor Lamp também. Fernando Soares, presidente da ACI, da Associação Campinense de Imprensa. Rangel Júnior, reitor da UEPB. Dalto Gadelha, diretor da Facisa.
Tenente Coronel Alexandre Bichara Varjão, comandante do 31º Batalhão. Tenente Coronel Souza Neto, comandante do 2º BPM. Tenente Coronel Josilene de Sales Tavares, do 2º Batalhão do Bombeiro Militar. Professor Edson Costa Pereira, representando a TECEL. Doutora Alexandrina Formiga, representante, gerente da CAGEPA, da Companhia de Esgoto Campina Grande. Professora Verônica Bezerra, secretária de Educação, para a gente fazermos campanhas educativas. Professora Yolanda, a sua subsecretária. Márcio de Matos Canielo, secretário de Planejamento, porque já que nós vamos fazer um planejamento estratégico, temos que ter a Secretaria de Planejamento discutindo isso aí. Luiz Alberto Leite, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque se vier um colapso desse, a gente está liquidado, nós temos que tomar providências. Né? Rui da Ascensão de Nazareno Tavares, coordenador da Defesa Civil. Antônio Lopes Gaião, o Tony, gerente da Defesa Civil. João Batista Pereira, presidente da UCES. Guilherme Almeida, Secretaria de Agricultura, porque tem que ver a parte rural e agrícola. Professor José Edilson Amorim, reitor da UFCG. Doutor Nelson Gomes Filho, presidente da casa, deverá ser também participante da Força Tarefa. Antônio Luiz Cabral, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Câmara. Daniel Duarte Pereira, pesquisador do Instituto Nacional do Semiárido. Engenheiro Lami Mota Filho, presidente do Sindiscom, do Sindicato dos Construtores. Doutor Buega Gadelha, presidente da FIEP. Álvaro Barro, presidente da Associação Comercial. Bem, gente, esses foram os que eu listei. Se alguém tiver mais alguma sugestão, pode me dar, que até 11 horas que eu só vou para o Ministério Público à tarde. Eu posso complementar se eu esqueci alguém. Muito obrigado, está prestado conta da Comissão Meio Ambiente da Casa. Obrigado, vereador Napoleão, pelo espaço. Ainda pela inscrição do pequeno expediente, o vereador Olímpio Oliveira. Senhor presidente, vereador Nelson Gomes Filho, estimados vereadores que se encontram em plenário, ouvi atentamente a fala do vereador Lula Cabral, que de fato tem se desdobrado para colocar esse tema na ordem do dia. De fato, nós temos que reconhecer que a comissão por lei presidida nesta casa tem ido além das expectativas que nós projetamos. Tanto é que, lendo um artigo esta semana de um dos articulistas de jornais que escrevem na Paraíba, fazendo menção que em Campina Grande, né, em que pesa a apatia dos diversos segmentos, a Câmara Municipal tem se levantado para debater essa problemática da água. Me sinto parte desse debate porque nós, não de hoje, mas desde 2010, que nós temos alertado para a gravidade desse problema. Vereador Lula Cabral, nós apresentamos, e eu passei uma cópia, tive o cuidado de passar uma cópia para a Sua Excelência, o projeto número 280 de 2013, que cria o Plano Municipal de Prevenção ao colapso de abastecimento de água. Né? E esse nosso projeto, ele chama a responsabilidade, quem de fato tem responsabilidade com isso. A CAGEPA vende água. E vende água que ela não compra.
Então a Cagepa, ela não tem interesse de pensar em uso racional não, porque ela continua vendendo. Esse problema não tem como se desviar disso, tem que ser enfrentado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. Eu fico espantado, por exemplo, quando a gente participa de uma audiência do Ministério Público, depois de clamar tanto pela presença da Ana em Campina Grande, pois bem, a Ana presente e a Prefeitura de Campina Grande ausente daquele debate que nós tivemos lá. O prefeito de Buqueirão estava lá. Mas não digo nem um prefeito de Campina Grande, mas um representante da Prefeitura de Campina Grande nós não tínhamos naquela reunião. Então, projeto 280 faz pelo Poder Executivo o que o Poder Executivo já deveria ter feito há muito tempo. Que é elaborar esse plano, Lula, que você clamava aqui a respeito da Cagepa. Da Cagepa, ele não virá. O planejamento estratégico da Prefeitura de Campina Grande é que tem que pensar, primeiramente, como evitar o caos. E depois de se empreender todas as possibilidades para evitar o caos, o que fazer se o caos se instalar? Nós temos capacidade da Prefeitura técnica, capacidade técnica. A Prefeitura tem o poder de articular e de trazer, né, para debater isso de forma permanente, não só no momento de crise que nós estamos vivendo, mas que isso seja uma praxe da Prefeitura em qualquer tempo. Então nós apresentamos aqui, eu acho, Lula, eu vou até apresentar um requerimento nesse sentido, que qualquer requerimento, qualquer proposta, versando sobre o tema água em Campina Grande, ele tem que ter prioridade sobre os demais. Né? Qualquer requerimento, qualquer projeto, falou de água, não pode passar mais de uma semana para ser votado. Urgência. Nós precisamos, porque, na minha modesta compreensão, se a Prefeitura chamar esse feito à ordem e começar a gerenciar, né, catalogar os dados que nós temos, tentar unificar, tentar trazer um dado confiável que até agora nós não temos. Se a Prefeitura chamar a conversa, a indústria, a construção civil, se a Prefeitura começar a fazer a parte dela, sem esperar que os outros façam a sua parte, por exemplo, vamos, com a força-tarefa, combater os vazamentos, o desperdício de água, nessas lavanderias que tem espalhada pela cidade sem nenhuma torneira. Combater o desperdício de água nas escolas, as caixas de descarga, nas praças, nos mercados. Vamos fazer a nossa parte, porque quando o povo percebe que você está fazendo a sua parte, o povo adere. O que eu acho muito difícil hoje é você fazer campanha de sensibilização, e aí eu louvo a iniciativa de Lula, porque é uma iniciativa corajosa e audaciosa, dizer, economize água, enquanto a Cagepa desperdiça mais de 50% da água que traz de Buqueirão. Isso é muito difícil de você conseguir o convencimento do povo. E eu também apresentei um projeto aqui, que eu quero ver aprovado esse projeto. A Cagepa passando mais de que 24 horas para corrigir um vazamento, a Prefeitura multar a Cagepa. Porque não é só o desperdício de água que está jorrando, mas aquela água está comprometendo a qualidade do pavimento. E o pavimento é recurso público. E no momento que a Cagepa passa 12 dias sem ir lá na tua rua fazer o conserto, a sua rua, mesmo que esse vazamento seja consertado, jamais será o mesmo. Daí a pouco começa a fofar. Daí a pouco a buraqueira está instalada na rua. Então é preciso também que a Prefeitura multe a Cagepa por essa desídia, por esse desleixo, por esse ato desumano de não se corrigir vazamento de água
no tempo hábil. Uma cidade que passa por uma crise de abastecimento de água sem precedentes. E a Cagepa se dá o deleite, ao desfrute de jogar água pelo ralo, água limpa e tratada e muito cara. Muito obrigado, senhor presidente. Encerramos o pequeno expediente. Abrimos o grande expediente. Com a palavra o vereador Alexandre. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vou aproveitar o meu tempo regimental, mas muito rápido, e cooperando com tudo que foi dito aqui, eu gostaria que os senhores ouvissem atentamente um segundinho só. Vereador Olímpio Oliveira, Vossa Excelência, que falou, e Lula Cabral, sobre água, sobre Cagepa, eu gostaria que vocês ouvissem somente isso. O número discado não pode ser acessado por telefone móvel. Isso aqui é o número da famigerada Cagepa e falida. O 115. Diz que o número não pode ser acessado por celular. A maioria das pessoas hoje, 90% não tem mais telefone convencional em casa, porque é algo até sem muita utilidade hoje, eu diria. A não ser que você precise ter internet. Então você liga para a Cagepa, se você fizer no celular, não atende. Um orelhão é algo muito raro hoje de você encontrar. E quando você liga de um telefone convencional, ela também não atende. Então, para que serve a Cagepa? Para que serve a Cagepa? Para nada. Só para cobrar. A Cagepa hoje é uma empresa que gera uma fábrica de dinheiro para o governo do Estado. Não tem outro motivo. Ponto. Mas eu não vou falar da Cagepa, porque todas as vezes que eu falo da Cagepa, a pressão sobe, amigo Saulo. Mas eu morro e a Cagepa fica, como disse a nossa líder, e tem um médico na casa, ainda bem que temos um médico aqui, e a gente pode escapar. Num caso, mas eu subo aqui para fazer uma análise dos 1000 dias de império de Sua Excelência, Sua Eminência, Governador Ricardo Coutinho. 1000 dias, vereador Olímpio Oliveira, ontem comemorado com toda a pompa. 1000 dias de muitas obras. O governo disse que se sente feliz, é tanta obra do Estado, ele não consegue nem abrir os olhos. De tanto cimento, pedra e cal. E asfalto também. Mas eu queria também dizer que são 1000 dias no aumento de assassinatos no Estado. São 1000 dias de 223 escolas fechadas por esse governo. São 1000 dias, Olímpio Oliveira, do pão e o leite que o pobrezinho recebia todos os dias pela manhã e hoje não tem mais. São 1000 dias sem segurança pública, são 1000 dias sem negociar com o servidor público estadual. 1000 dias do total desprezo à Campina Grande. E dos 1000, eu diria que uns 600 de promessa da revitalização do açude de Bodocongó. Mais outras promessas da reforma do estádio Amigão. São 1000 dias de 40 em 4. 1000 dias das promessas das 40 mil casas. Não foram entregues 10. São 1000 dias de muitas promessas. E o governo ontem foi ao rádio. E agora há pouco a imprensa me perguntava quais são, você não vê uma qualidade do governo do Estado? Eu digo, eu vejo. Uma qualidade no governo do Estado.
é aquela simplicidade e aquele tom de voz de dizer que está fazendo mas numa macieza tão grande. O governo ele é tão sensível, quem olha para ele vê algo diferente. O homem, ele se incorpora de uma simplicidade, eu diria, que realmente impressiona a qualquer um que, por menor que seja a informação, pensa que é verdade o que ele está dizendo. Ontem eu estava em João Pessoa à noite e aí, acompanhando o Twitter, em meia hora mataram 5. Ao sair de João Pessoa, já tinha sido 9 na área metropolitana. Quando eu passei ali da Polícia Rodoviária de Santa Terezinha, eu agradeci a Deus. Estou saindo vivo daqui, graças a Deus. Eu agradeci. Saindo ali de João Pessoa, de Santa Rita, eu agradeci a Deus porque estava saindo de João Pessoa com vida. E o governo do estado, que deixou com que o nosso gado leiteiro fosse totalmente dizimado pela seca, e eu ainda não vi e não ouvi em nenhum momento, vereador Lula Cabral, o governo do estado, vereador Metuzelá, Vossa Excelência, que presta atenção naquilo que eu estou falando nesse instante, não se pronunciou em nenhum momento a respeito da seca. O governo do estado não se pronunciou em nenhum momento na seca. O homem duro, há quem o chame de coração de leão. É uma dureza, uma natureza que eu não consigo entender como alguém consegue ir à imprensa ou deitar lá na Granja Santana, se é que lá ele dorme, porque dizem que lá tem muito caviar e uísque, né? Quem toma caviar e uísque dormir é meio difícil, um negócio desse, só um vinho bem importado. Eu penso que nós estamos caminhando esse estado, no que o governo diz que está levando ele para o desenvolvimento, eu penso que está levando ao caos. Está colocando a gente numa situação difícil. E eu vejo muito mais dificuldade do senador Cássio Cunha Lima, coitado do senador Cássio Cunha Lima, com todo o respeito que tenho à sua excelência. O sofrimento que Cássio está passando nesses dias, a dor que Cássio tem sentido, realmente tem sido grande. Quando vê Ricardo Coutinho tratando Campina Grande da forma que tem tratado a Paraíba. Cidade essa que o senador Ronaldo Cunha Lima, sempre de saudosa memória, testemunhou o amor por essa terra. E quando vê as ações de Ricardo aqui, eu acho que Cássio realmente se sente muito, eu diria, magoado, vereador Olímpio. Mas muito magoado pela forma que Ricardo tem tratado a Paraíba, com abandono e Campina Grande tem sido tratado nesses 1000 dias de governo. E aí eu concedo a parte ao vereador Metuzelá, que tão educadamente e tão somente através de um gesto nos pedira, eu concedo agora a Vossa Excelência. Vereador Alexandre. 10 minutos já se foram? Já se foram 10 minutos? Eu não acredito. Eu acho que está 5 aí. Esse relógio só conta a favor da casa. Só conta a favor do presidente. Ele anda para trás, não anda para frente. Não, vereador, 10 minutos mesmo. Agora eu olhei pro relógio, era 15 para as 10. Mas Vossa Excelência tem mais 3 minutos aí para... minuto. Eu fico com 1 minuto dos 3. Eu acho que Vossa Excelência usou de... O relógio está velhinho, mas está contando direito. E bastante proficiência quando mostra a situação da comemoração dos 1000 dias no estado da Paraíba. Estado realmente em situação tanto caótica. Não é para menos, vereador Alexandre, que os incentivos financeiros do estado em Campina Grande mostram o que existe realmente de incentivo financeiro. Campina Grande arrecada pouco mais de 151 milhões nesse último semestre, enquanto a cidade de João Pessoa arrecada quase 900 milhões. E aí você vê para o governo do estado onde é que está a visão. Ou seja, cidade no estado e estado da Paraíba só existe uma, João Pessoa.
O Estado se resume exclusivamente a João Pessoa e região metropolitana. E o resto do Estado é um verdadeiro apagão. É só, senhor presidente. Obrigado pela parte, Alexandre. Eu me sinto na obrigação de trazer a lembrança, porque em muitos casos o cidadão comum, o homem de bem, a mulher de bem que em casa está e tem vontade de poder falar isso que nós estamos dizendo aqui, não tem a oportunidade de ser ouvido, de ser, eu diria, atendido nas suas reivindicações, mas o governo do Estado fecha esses 1000 dias, sem apresentar a Campina Grande, a essa cidade, algo concreto, visível. Anunciou no dia de ontem um hospital em Patos, num investimento de mais de 5 bilhões, se eu não me engano, esqueceu de dizer que 90% desse valor é do governo federal. Ele se apodera de tudo que Dona Dilma manda para o Estado, dizendo que o investimento é dele, quando não é dele, porque se isso fosse, ou se assim o fosse, esse Estado estaria uma maravilha em outras áreas, se nós tivéssemos tanto dinheiro. Mas um governo frio, insensível, que pensa muito mais no asfalto do que no cidadão, do que no ser humano, e entrega esse Estado às construtoras para fazer inúmeras rodovias e esquece da saúde, esquece da educação e abandona a segurança, não pode ser considerado um governo sério. Muito obrigado aos senhores. Eu peço os requerimentos. Leio. Vê não. Passa a palavra ao secretário para a leitura das atas. Atas das sessões realizadas em 10 de setembro, 3 de setembro, 3 e 10 de setembro de 2013. Em discussão das atas realizadas em 10 de setembro. Realizada sessão realizada em 3 de setembro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam em comissão. Se concordarem, levante-se. Aprovadas por unanimidade. A palavra ao secretário para a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 2179, de autoria do vereador... Não, tá, ele está aqui. Tá aí. 2179, de autoria do vereador José Marinaldo Cardoso, que requer da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer a implantação de academia comunitária no bairro do Pedregal. Lido, senhor presidente. Aí, a gente escolhe um. Em discussão. Não havendo quem quer discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam em comissão. Se concordarem, levante-se. Aprovado por unanimidade. Eu duvido. Eu duvido. Requerimentos do vereador Hércules Lafite. Requerimento de número 2002. Solicita à Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer a construção de uma academia popular no bairro do Mutirão. 2087, solicita à Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer a construção de uma academia popular no bairro de Nova Brasília. 2088, requer moção de congratulação pela passagem do aniversário do senhor Arimatea Rocha, que ocorreu no dia 21 de agosto. 2089, requer moção de pesar pelo falecimento do senhor Anselmo Filho, filho do pastor Anselmo da Assembleia de Deus de Campina Grande. 2064, requer moção de congratulação pela passagem do aniversário da senhora Maria de Fátima Ribeiro Bispo, que ocorreu no dia 25 de agosto. 2065, requer moção de congratulação pela passagem do aniversário do senhor Rui Tessação, que ocorreu dia 21 de agosto.
1986, requer a Prefeitura Municipal de Campina Grande a pavimentação em paralelepípedo da rua Braulio Araújo Guzmão, no bairro do Cruzeiro, em Campina Grande. 2062, requer a Prefeitura Municipal de Campina Grande a pavimentação em paralelepípedo da rua Maria Nessi Barbosa, no conjunto João Agripino, em Campina Grande. 2063, requer a Prefeitura Municipal de Campina Grande a pavimentação em paralelepípedo da rua Manaus, no conjunto João Agripino. 2046, solicita à Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer a construção de uma academia popular no bairro de Jardim Vitória. O vereador Lafite quer deixar a cidade toda em forma. 2047, requer moção de congratulação pela passagem do aniversário do excelentíssimo senhor vereador Miguel Rodrigues da Silva, que ocorreu dia 25 de agosto. 2045, solicita à Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer a construção de uma academia popular no bairro do Monte Castelo. 2006, requer a Prefeitura Municipal de Campina Grande a operação tapa-buraco para a rua Manuel Leonardo Gomes, no bairro de Jardim Paulistano. 2005, requer a Prefeitura Municipal de Campina Grande a pavimentação em paralelepípedo da rua Maria da Conceição Cunha, no bairro do Novo Cruzeiro. 2004, requer a Prefeitura Municipal de Campina Grande a operação tapa-buraco para a rua Doutor Ventura, no bairro de Jardim Paulistano. 2003, solicita à Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer construção de uma academia popular no bairro do Ressurreição. 1989, requer moção de pesar pelo falecimento do Dr. Fábio Cariri. 1987, requer a Prefeitura Municipal de Campina Grande a pavimentação em paralelepípedo da rua José Vieira de Souza, no bairro Novo Cruzeiro. Segura isso que eu vou assinar. 1988, requer moção de pesar pelo falecimento do pastor José Apolônio, ocorrido no dia 11 de agosto de 2013. Eram esses, senhor presidente. Em discussão. Para discutir, o vereador Marinaldo. Senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa aqui presente, funcionários da casa, mais uma vez iniciamos mais uma semana de trabalho e dessa feita eu queria aqui fazer alguns ressaltos aos requerimentos encaminhados pelo vereador Lafite, que são de extrema importância para a cidade. No tocante às academias que o nobre vereador solicita, eu quero dizer que são de fundamentais importância. Só que eu defenderia, vereador Lafite, digamos, um exemplo, a academia do Mutirão do Serrotão. Estamos requerendo a construção de uma quadra para a escola Paulo Freire, onde é uma área lá que tem condição de se implantar a quadra, e gostaria de sugerir, vereador, que a gente pudesse fazer uma extensão dentro da academia, dentro da própria escola. Por quê? O que está acontecendo é que as academias, elas precisam que seja em local fechado, que tenha vigilância, mas mesmo, é justamente isso, mesmo ela sendo pública, o que está acontecendo é o vandalismo. Você tem uma ideia, a academia que foi colocada lá na Praça Papa, que o João Paulo II, ela ontem já havia denúncia de vandalismo lá, inclusive eu fiz questão de ir até lá. Tem alguns parafusos que já estão, como os vândalos que já foram lá, tentaram forçar para levar os equipamentos. Inclusive, ontem eu participava de um programa de Marco Furtado, e justamente a professora Elza, que é da área, fazia essa reclamação. Eu sei que são academias públicas e que deveria ficar em local público, mas nós estamos enfrentando essa dificuldade. E na proporção que ela fosse colocada num pátio de uma escola que tivesse um outro acesso, sem ser por onde se realizam as aulas, esse horário serviria para que as pessoas fossem até a escola, aonde há espaço, como Mutirão, por exemplo.
nós temos espaço do outro lado da rua, que é a rua Paulo Freire, a escola Paulo Freire, que tem duas acessos por duas ruas, é um quarteirão. Então dava para se colocar lá, ao invés de colocar na praça, tá certo? Iria atender. Essa é uma sugestão. A outra sugestão também que eu daria é com relação tanto o Jardim Vitória como Ressurreição, onde estão próximos, de se fazer ali, localizar um local público, que a gente também pudesse fazer o mesmo. Porque evitaria essa questão do vandalismo, que é muito importante, as academias, e o pleito de Vossa Excelência é de extrema importância. Então, esse é só a título de sugestão, as colocações que faço aqui, tá certo? É tanto que a academia que estou solicitando para o bairro do Pedregal, eu não estou solicitando no texto no texto do nosso requerimento, eu não peço para que ele vá para a praça pública. Eu peço para que ele seja construído no pátio da unidade Raimundo Carneiro, onde servirá, o pessoal teria acesso, como teria vigilância, e se de dentro do possível, cada academia dessa tivesse um preparador físico para orientar as pessoas como utilizar os equipamentos também. Porque tem pessoas que usam não de forma correta e às vezes trazendo danos à própria saúde. Rosana lá de Pedregal. Entendeu, vereador? Mas eu parabenizo com a ideia e votarei a favor. E essas minhas colocações aqui é a título de sugestão. Certo? Uma palavra, vereador Metzelar. Senhor presidente, queria parabenizar o vereador Lafite pela relevância de seus requerimentos e fazer aquela afirmação em relação a todos os colegas vereadores. Me sinto extremamente feliz por ter sido, não digo o pai da criança, mas o idealizador da Academia do Povo. A gente trazer esse programa para Campina Grande. E o fizemos através de projeto, deixamos 12 academias já licitadas. A atual gestão, através do prefeito Romero, fez a contrapartida do município, adquiriu essas 12 academias. Eu só queria lembrar, senhor presidente, aos colegas vereadores, que essas academias que estão depositadas lá no antigo Hospital João Ribeiro, elas têm destino próprio, fazem parte de um projeto, e eu acho que ninguém quer aqui que qualquer chefe de executivo responda por desvio de finalidade de recurso. Então, há uma definição, foi um recurso público federal, a contrapartida do município, a definição dos bairros já no projeto inicial. São 12 bairros em Campina Grande, inclusive os distritos de Campina Grande, São José da Mata, Galante, Boa Vista também. Todos eles estão contemplados nesse projeto. Então, as próximas academias, aí sim, a gente tem essa preocupação. E para tirar uma dúvida do vereador Marinaldo, o projeto Academia do Povo, ele é bem claro. As academias têm que ser em local público, tem que ser aberta à população de domingo a domingo, e elas geralmente têm essa questão de ser a céu aberto, porque aqueles equipamentos eles têm um revestimento me fugiu a memória agora qual é a substância, mas ele é impermeabilizado também com impermeabilização especial, que é justamente para sol e chuva. Ele já vem preparado para isso, já tem condições de receber essas intempéries da temperatura do clima tranquilo, sem problema algum. Certo, vereador? Então, o propósito da academia é justamente isso, é fazer com que, tanto que elas vêm com peso estabelecido, é fazer com que qualquer cidadão, independente de ser terceira idade ou de ser jovem, que ele siga aquele ritmo de treinamento. Agora, evidentemente, Vossa Excelência tem razão quando pede a presença do educador físico, até porque o projeto também tem essa iniciativa, de que se tenha o educador físico para orientar os usuários das academias do povo na utilização dos equipamentos. É só, senhor presidente. Vereador Lafite. Agradecer a preocupação, nobre vereador Marinaldo, em relação à instalação dessas academias, que é de suma importância, que inclusive é um dos passos para a saúde pública nossa, onde o desenvolvimento do nosso corpo, da atividade física, é também problema de saúde pública. Em relação à nossa solicitação, à academia para o bairro do Mutirão, conversando, indo lá, a sugestão dos moradores daquele bairro é que na entrada ali do Mutirão, indo ali pelo Paulo Freire, na praça onde tem a caixa d'água, seria ser feita ali
a implantação desta academia. Foi uma sugestão, inclusive dos moradores, que eu acreditei e acho que é pertinente. É como o vereador Metuzelar já falou, que não pode ser em local fechado, tem que ser em local público, porque já é do projeto original, vindo do governo federal, que inclusive quero parabenizar pela iniciativa do vereador Metuzelar por trazer na sugestão esse projeto, e parabenizar também o prefeito Romero Rodrigues por estar implantando todas estas academias que estão sendo solicitadas, sendo implantadas em nossa cidade. Então, a título de sugestão, nós colocamos no nosso requerimento que seja implantada ali no Mutirão, na praça da entrada do bairro do Mutirão, onde tem hoje a caixa d'água. É só isso, amigo. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se discordarem, levante-se. Aprovados por unanimidade. Senhor presidente, alguns requerimentos de autoria do vereador Alexandre Pereira da Silva, vereador Alexandre do Sindicato. Requerimento número 2129, requer a Secretaria de Obras calçamento para a rua Manuel Ulisses de Oliveira, no bairro Novo Cruzeiro. 2130, requer da STTP sinalização no contorno da Avenida Dinamérica com Floriano Peixoto. 2131, requer da Secretaria de Obras informações sobre o reinício das obras no canal da Ramadinha 2. 2132, requer da Secretaria de Ciência e Tecnologia providência junto às empresas de telecomunicações e estudos para implantação de torres de celular no distrito de São José da Mata. 2133, requer da Cagepa reparos de esgoto na rua Augusto Borborema, no bairro de Rosa Cruz. 2135, requer da Secretaria de Planejamento implantação de nomes de ruas e CEPs para o conjunto Colinas do Oeste, no bairro da Catingueira. Vereador, esse aqui já tem um requerimento de nossa autoria aprovado nesse sentido, mas a desculpa da Secretaria, na verdade de Obras e Planejamento, é que precisa haver a qualificação do conjunto junto à Prefeitura para que possa fazer a nomeação das ruas. 2119, solicitar o TRE que sejam instalados postos de cadastramento biométrico nos bairros carentes de nossa cidade. Oh, desculpa. Em discussão. Eu quero discutir, vereador Alexandre, dois requerimentos de Vossa Excelência. Dois muito importantes. Primeiro, o 2135, que fala sobre o planejamento de implantação de nomes de ruas e CEPs para o conjunto Colinas do Oeste, no bairro da Catingueira. A implantação dos nomes de ruas, aí depende de nós aqui, de fazermos as leis. Dos CEPs, essa ocorrer, mas essa é a questão. Por exemplo, nós passamos 3 longos anos, vereador Alexandre, tentando colocar dentro dos quartéis um carteiro para entregar as cartas. Botaram dezenas de empecilhos. O correio. Primeiro, disseram que não existiam as leis que davam nome às ruas. Eu providenciei todas que existiam e nós aprovamos aqui na casa. Mandamos para o correio. Depois o correio disse que os quartéis precisavam de um levantamento para emplacar as casas. Por exemplo, o funcionário da Secretaria de Obras vai lá com a lei e coloca o número de cada casa. Fizemos. O governo municipal foi lá, emplacou todas as casas com a numeração correta. Mandamos para o correio. O correio
o Correio botou a dificuldade porque não tinha o anel viário, os cuitéis não tinham saída. O governo municipal pavimentou essas ruas e fez o anel viário. Os Correios não tinham mais o que falar, não tinha mais o que pedir, afora outras e outras dificuldades que foram colocadas, nós conseguimos que começasse a ser entregue as cartas nos cuitéis. Pois bem, foi me devolvido um cartão de um morador dos cuitéis, sendo que não foi procurado. Isso quer dizer o seguinte: quando você recebe uma carta com carimbo não foi procurada, é que nesse local os Correios não entregam as correspondências. Quer dizer, é um desrespeito, rapaz. É um desrespeito. Eu já falei aqui para a presidência dessa casa tomar as providências e nós marcarmos uma sessão especial nessa casa para tratar desse assunto com os Correios. Tem locais em Campina Grande que não recebem cartas. Tem Belo Monte, tem o São Januário, os Cuitéis, o Glória, nós temos o Velame, nós temos vários locais aqui que não recebem correspondência. Isso é um absurdo e um crime. Porque, veja bem, eu mando uma carta, um cartão, mando qualquer comunicado, eu vou lá e pago. E é caro. É caro. Eu pago, o Correio recebe e depois me devolve. E isso é crime. Está roubando a população. Eu acho que o PROCON devia tomar as providências sobre essas questões. Porque não pode, vereador Olinda. Não pode eu pagar uma ou 100, porque eu envio todo mês correspondência em torno de 600, 700 correspondências. Veja quanto é que dá, é 85 centavos, né? 80 centavos hoje. Faça as contas que não é pouco, não. E aí é devolvido mais da metade. Isso é um absurdo. É um absurdo que essa casa devia começar a pensar dessa forma. Quer deixar aqui para votar lá? Mas vai aí o requerimento. O outro requerimento é sobre requer a Secretaria de Ciência e Tecnologia providência junto às empresas de telecomunicações de estudo para implantar todo celular. Olha, tem uma lei que não é uma lei simples, não. É uma lei complementar, que tem uma emenda de nossa autoria, colocando nessa lei normas de como instalar uma antena. Ou as proibições que existem para se adequar a essa lei sobre as questões das implantações dessas antenas. Por motivo muito simples, vereador Lula Cabral. É exatamente no Código do Meio Ambiente. Por um simples motivo. Na hora que se instala, o cara aluga um terreninho de 10 por 10, de 10 por 15, às vezes até menos. Coloca uma antena. Teve antenas que entrou dentro da sala, na sala do vizinho aparece um pouquinho do ferro da antena. Pois bem, quando se instala uma antena dessa, primeira coisa que acontece, os valores
dos terrenos, das casas, diminui em até 60%. Quer dizer, impõe um prejuízo à população. Depois, o risco, porque não se tem um estudo, o estudo já houve vários estudos, mas não tem uma decisão científica de que essa irradiação, que é poluente, vereador Lula, essa irradiação causa problemas de saúde na população. Nós sabemos que num raio de 30 metros, que chega até 60 metros, os locais onde tem essa antena esquenta o ambiente. Isso deve trazer algum problema de saúde. Certamente deve trazer algum problema de saúde. Então, tudo bem que a gente não pode prejudicar a questão da tecnologia. Agora, tem que fazer a coisa, né? Não adianta você trazer um benefício tecnológico e um sacrifício à população. Sacrifício, inclusive, de saúde. Você não pode trazer isso, não. Então, eu subscrevi, porque aqui está pedindo um estudo. Um estudo vendo todas essas questões. Acredito. Não é? Senhor presidente. Eu queria... Vereador Lula Cabral pediu, depois Vossa Excelência. Primeiro, vereador Pimentel, é muito pertinente o que Vossa Excelência levanta, apesar de constar no Código de Meio Ambiente da nossa cidade, as herbes, que é como são chamadas as ditas... Que não está sendo obedecida. Né? Né? Não está sendo obedecida. E nós aqui da Câmara deveríamos ter, porque existe numa discussão a nível mundial, tem muitos órgãos de defesa do meio ambiente são totalmente contrários e que tem que ter próximo a escolas e hospitais uma distância no mínimo de 100 metros. E que em Campina Grande não está sendo observada essas distâncias. Dá exemplo aqui na Mater Dei. Tem uma a 80 metros e outra a 30 metros. Quer dizer, nós temos uma incidência no bairro da Prata, em cima dos hospitais, vereador Miguel Rodrigues, com muita incidência dessas ondas eletromagnéticas, que já estão muito debatidas, mas nunca foram discutidas por técnicos das nossas universidades de uma forma clara. Existem uns que fazem defesa a favor e outros que fazem contra, mas ninguém sabe com quem está a verdade. Mas, como a gente que trabalha com o meio ambiente, vereador Metuzelá, vereador Olímpio, é aquele negócio da precaução. Se a gente não sabe se vai fazer mal, é melhor não tomar o remédio. Né? É um princípio da precaução. Eu acho que essa discussão deveria ser trazida para esta casa de uma forma coletiva, porque realmente é polêmica. E eu vou dar só um exemplo, vereador Napoleão e vereador Inácio. Na época, Pimentel, quando eu era secretário de Meio Ambiente, quando existia a Secretaria de Meio Ambiente aqui em Campina Grande, nós travávamos essas batalhas e essas discussões para implantação dentro do Código Ambiental que foi aprovado posteriormente. E, Olímpio, imagine bem, quando a reunião era na Câmara, vereador Napoleão, mas de 9 a 12 advogados de São Paulo, todos aqui para fazer a defesa contrária. Para você ver quanto isso é importante e quanto mexe no imaginário e no fator econômico. Existem várias teses, vereador Pimentel acompanha isso há muito tempo, é da nossa época antiga, né? Várias teses que as antenas têm incidência em cima da problemática da saúde. E existem as pessoas que defendem que não.
Estou só dando, né? Eu acho que era um tema polêmico, era um tema palpitante, para que nós fizéssemos o quê? Pelo menos tomássemos uma decisão da precaução. Se a gente não tem certeza, pelo menos nosso município fica protegido pela nossa consciência, vereador Miguel Rodrigues. Muito obrigado, vereador Antônio Pimenta. Vereador Inácio, depois o vereador professor Miguel, depois o vereador Beto Zelar. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora e amiga e nossa líder Ivonete Ludgério, jornalistas, funcionários da casa, assessores, sociedade presente, meus cumprimentos a todos. Senhor presidente, é um assunto muito bom de se debater aqui nessa casa quando se fala em meio ambiente. Mas o assunto me recorda alguns mandatos passados que eu presenciei, que estive presente aqui na casa de Félix Araújo, que foram promovidos vários debates aqui, inclusive com a própria Universidade Federal, com gerentes de empresas e telecomunicações aqui na Paraíba. Se a minha memória não falha no momento, um grande estudioso na área de tecnologia, principalmente na comunicação móvel, um professor da universidade que parece que o apelido dele era Índio, ou é Índio, não sei, e ele deu uma aula aqui como as antenas de celulares instaladas não só em Campinas como na Paraíba estão 100% irregulares, que traz um mal à sociedade impressionante. E com o dia a dia você vai notando o malefício que essa inovação da globalização, da nova era de tecnologia instalada no mundo todo, que eu digo e repito o que o vereador Pimentel diz, nós abraçamos e incentivamos a geração de uma nova tecnologia mundial, mas o próprio incentivo a essa tecnologia não se preocupa com o meu bem-estar, com o seu bem-estar, com o bem-estar da nossa sociedade. Eu presenciei, por trabalhar na área da medicina há mais de 20 anos, presenciei, Ivan Batista, vários pacientes com mal de Alzheimer por conta de uma antena de celular. Isso dito pelos médicos que acompanham os pacientes, e presenciei com um vizinho que morava ao meu lado, com pouco tempo que foi instalada uma antena de frente à casa dele, vereador Lafitte, eu acho que com 1 ano e meio, 2 anos, ele começou a ter problemas de Alzheimer. E aí foi detectado pelo neurologista, pelo o médico da família deles lá, que foi através da radiação da antena. Aí chegam os empresários aqui, promovido uma sessão especial, uma tribuna livre, seja lá o que for, promovido por esta casa. Chegam os empresários aqui, dizendo que não existe mal algum. E naquela época, professor Miguel Rodrigues, eu fazia uma pergunta a um deles aqui. No quintal de Vossa Excelência tem uma antena de celular? Não. No quintal da casa da sua mãe tem uma antena de celular? Não. Algum parente de Vossa Senhoria, parente mais próximo, irmão, filho, sobrinho, seja qual for o parentesco, tem uma antena de celular no quintal da sua casa? Não. E como é que vai ser instalado no meu quintal, no quintal de vocês aí, que estão aqui? Vamos admitir a instalação de uma radiação que pode levar um mal
tamanha que pode levar o cidadão a óbito, Lula Cabral. Nós precisamos de eras novas e boas tecnologias, mas tecnologias que não venham trazer o mal à nossa sociedade. Porque nós só vamos presenciar o mal que essas antenas estão trazendo para Campina e para Paraíba e para o Brasil todo, com raríssimas exceções no Brasil, Lafite. Porque você vai no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, você não vê antena, não. Eu estive em Belo Horizonte há pouco tempo. Lá eles não conhecem antena de celular. Não existe antena de celular. Aí você me pergunta, mas como é que funciona o celular? É muito fácil. Eles fazem a transmissão via satélite, amigo. Porque a nossa Paraíba, por ser considerado um dos estados mais pobres da Confederação Brasileira, eles querem explorar até a nossa saúde, até o nosso bem-estar. Olha, gente, eu tenho clamado tanto a esta casa, que essas grandes multinacionais que se instalam em Campina e na Paraíba, vêm para cá, vereador Napoleão, usurpar, castrar os nossos direitos, castrar os nossos dinheiros, os nossos recursos. Eu pergunto à nossa sociedade campinense e paraibana, vereador Ivonete Ludogério, qual é a ação comunitária ou ação social que essas empresas que vêm para cá patrocinam? Que seja uma escola, que seja uma creche, que seja uma fundação, que seja uma associação, que seja lá o que for. Não tem. Mas o que temos aí, gente, basta vocês ir no hospital da FAP. Basta vocês fazerem uma visita de 2 minutos no hospital da FAP, para vocês verem o que é doença. Para vocês verem o quanto é difícil a gente não sentir na nossa pele um paciente com apenas 10, 12 anos de idade, criança, que eu já presenciei várias crianças portadores de câncer. Que um hospital, vereador Cícero Buchada, que precisa de recursos, que precisa de um gesto positivo, ou seja, de dinheiro, para manter aqueles equipamentos que estão lá instalados, que custa alto, altíssima a manutenção desses equipamentos. O que é que custa um programa de política pública que essas empresas venham discutir aqui nesta casa perante a nossa sociedade? Mas não, vereador Bruno Cunha Lima. O que nós deparamos, o que nós encontramos no cotidiano de nossas vidas, são multinacionais querendo vir aqui para Campina e para Paraíba tirar os nossos direitos. Direito esses que essa casa aqui já promoveu várias CPIs e essas multinacionais, equipadas de grandes escritórios jurídicos, chegam e nas barras dos tribunais da Paraíba e de Campina Grande. É lamentável, Miguel Rodrigues. Mas fica aqui o nosso apelo, que essa lei que o vereador Antônio Alves Pimentel apresentou, a emenda na lei, se não me falha a memória, é no Código de Ética de Postura do município, o Código do Meio Ambiente, que foi apresentada essa lei, e que o município venha, baseado e amparado nas barras dos tribunais, que venha apurar e retirar todas essas antenas que venham prejudicando a saúde pública do município da nossa cidade. Fica o nosso apelo, vereador Lula Cabral. Fica o nosso apelo, colegas vereadores, para que a gente possa cobrar do Poder Judiciário a retirada dessas antenas que vem trazendo mal para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu agradeço e parabenizo o vereador Inácio Falcão, em nome da população de Campina Grande, pela sua sustentação oral em defesa da saúde do nosso povo. Mas, senhor presidente, eu quero discutir aqui o requerimento lido do vereador Alexandre do Sindicato sobre os nomes de ruas do Conjunto Colina do Oeste.
Vereador Alexandre, estou aqui com a cópia em mão do requerimento número 054, protocolado no dia 30 de janeiro deste e aprovado por esta Casa na sessão do dia 5 de março, pedindo ao governo do Estado, pedindo à SEAP, pedindo à Prefeitura de Campina Grande para que regularize a situação do Colina do Oeste para que sejam colocados os nomes de ruas naquele bairro tão importante para a nossa cidade. Inclusive, eu lembro que o companheiro amigo Dr. Olimpo Oliveira, ele até em tom de brincadeira disse assim, vereador de muita fé comigo, porque acho uma causa muito difícil, e realmente é, doutor Olimpo, muito difícil, porque, vereador Alexandre, já mesmo antes de eu ser vereador, eu já tinha assumido essa luta em defesa daquela comunidade, fazendo reuniões, participei de várias reuniões ali de finais de semana, à noite, com aquela comunidade, e assumi o compromisso de defendê-la junto aos poderes competentes. E estivemos com uma comissão na SEAP Campina Grande e resultado, não deu em nada. Agora, recentemente, tive em audiência com o secretário Carlos Antônio, da Secretaria de Interiorização, com a comissão lá daquele conjunto. Entramos em contato com a presidente da SEAP, Emília Corrêa, e estamos resolvendo, vereador Alexandre, aquele problema, certo? Então, eu sou autor dessa causa, abracei essa causa com muita luta, com muita dificuldade. Peço a Vossa Excelência para acostar o seu requerimento à nossa luta, porque nosso requerimento já foi aprovado, e para não confundir a cabeça daqueles moradores. Peço a Vossa Excelência a compreensão e que deixe eu continuar na defesa desta causa, desta grandiosa causa, em prol daquela comunidade tão necessitada, tão carente de Campina Grande. Agradeço a Vossa Excelência pela compreensão. Muito obrigado. Ainda em discussão, vereador Metzelar. Senhor presidente, eu acho que vários vereadores aqui teceram na manhã de hoje comentários em relação à questão das antenas, vereador Alexandre. Vossa Excelência traz com real preocupação essa questão da telefonia, não só a móvel como a fixa, a nível do estado da Paraíba e de Campina Grande. Se fizermos uma avaliação no atual pai dos burros, a internet, a gente vai ver que os sinais 3G, 4G no Brasil são verdadeira ficção científica. A gente não tem nada real. E não é por questão de falta de satélite para enviar sinal, não. É porque, infelizmente, a tecnologia, vereador Inácio, em nosso país, ela ainda não dá condições de que a gente trabalhe com um sistema de nuvens, de flutuação do sinal via nuvens. Quantas vezes Vossa Excelência tentou acessar o seu celular e usou até umas palavrinhas um tanto grosseiras que a gente não pode, por uma questão de decoro parlamentar, utilizar-se nesse microfone. Mas de raiva porque não tem sinal no cidadão. E não tem sinal porque falta antena para fazer essa rede de sinais. Eu queria só deixar bem claro também, eu fiz uma pesquisa breve aqui, fazendo uma relação da radiação das antenas com a radiação de alta tensão que passa aqui dentro de Campina Grande também. E por incrível que pareça, as ondas emitidas pelas antenas de alta tensão, elas são de maior danos para o organismo do que a própria radiação emitida pelas antenas de telefonia móvel. Até porque eu busquei aqui também para ver se existia alguma comprovação científica, já que eu como médico ainda nós não tivemos em vários congressos que nós fazemos parte, de que essas ondas sejam responsáveis pelos cânceres dos pacientes que estão lá na FAP, vereador Inácio. Para Vossa Excelência ter ideia, a maior incidência hoje de câncer no ser humano, na mulher, a gente sabe muito bem que continua sendo perdurando a questão da mama e do útero. No homem, a questão da próstata e do pulmão, vereador Alexandre. E por incrível que pareça, esse leitinho em caixa que a gente compra tem uma quantidade de cancerígeno que os senhores não imaginam. O cigarro, que muitas vezes traga-se ali fora, tem mais de 5.000 componentes cancerígenos.
os agrotóxicos utilizados na irrigação aqui no Boqueirão, o teor de agrotóxicos é tão alto nos tomates, no alface, no coentro, no pimentão, que as antenas de célula chinfrim para o risco de câncer através dessas substâncias. Então eu concordo com o vereador Lula quando disse que a gente iria ter uma discussão aqui de cunho até mais científico também, para a gente ver essas necessidades, para que depois a gente não esteja esculhambando o sinal do nosso celular e dizendo que a culpa é só da operadora, quando na realidade falta a esse país tecnologia. O Jampa Digital em João Pessoa não foi uma questão só, vereadores, de se locupletar de recurso público, não. Mas também foi uma deficiência tecnológica que nós temos nesse país para que nós tivéssemos condições de ter a própria rede Wi-Fi de internet livre e aberta em toda João Pessoa. Então, eu não tenho nada contra, nada a favor a questão das antenas. A tecnologia ela veio para fazer parte desse crescimento do ser humano. Se tem dano, aí eu concordo com Vossa Excelência, vereador Inácio. Se tem dano para o ser humano comprovado, a gente deve expurgar. Agora, a gente deve levantar aqui a discussão de uma forma geral. A alta incidência de câncer que nós temos nesse país, se nós pegarmos aqui, fomos aqui para a região de Boa Vista, a gente vai ver tranquilamente que o nível de urânio que nós temos nas terras de boa parte do Cariri, do estado da Paraíba, são um dos componentes que podem estar causando contaminação dos nossos lençóis freáticos e também levando contaminação à população com o surgimento de novos tumores malignos, de novos cânceres. Então a gente fica essa série de interrogação, vereador Inácio. É responsável ou não é responsável por algum dano à saúde? Então era interessante que essa casa abrisse, como o vereador Lula Cabral sugeriu, que nós fizéssemos uma sessão especial para discutir mais uma vez e tirarmos as dúvidas, até porque a última sessão que houve de discussão sobre esse tema aqui nessa casa deve fazer aí algo mais de 10 anos, 15 anos. Então vamos ver nesses 15 anos o que é que nós temos de concreto em relação à radiação emitida por essas antenas de telefonia móvel. É só, senhor presidente. Vereador Alexandre, você dá a palavra. Apenas dizendo, ou falando, ou comentando, quanto a esse requerimento, primeiro ponto do estudo, que é fundamental isso aí, né? Dizer quanto à questão da... É interessante o que o vereador Metuzelá coloca, mas também a questão dos CEPs, da identificação, respondendo ao professor Miguel, eu quero dizer a Vossa Excelência, o requerimento de Vossa Excelência tendo sido bem antes do nosso, infelizmente essa casa peca porque nós não temos aqui um sistema que identifique, e aí fica difícil de nós sairmos perguntando a cada um dos colegas se já foi feito algo para aquele ou parecido com aquele requerimento. Eu entendo que a gente deve trabalhar aonde nós somos chamados, mas não havia nenhuma intenção minha de entrar numa área de Vossa Excelência, reconhecendo que nós fomos eleitos para trabalhar pelo todo, a cidade como um todo. E aí nenhum problema de que seja acostado ao seu requerimento e não há nenhuma dificuldade ou interesse de confundir as pessoas, ao contrário. De sorte, era só isso, vereador. Ainda em discussão. Eu, antes de colocar em votação, quero só lembrar ao vereador Metuzelá que as linhas de alta tensão, as ruas ou a terra onde passa é desapropriada e ninguém, por lei, não pode construir nenhuma edificação. Se constrói porque deixam, mas não pode, é proibido. Não é proibido, é proibido construir. Onde passa a linha é proibido, por causa exatamente dos danos à saúde. Né? Por exemplo, teve advogados aqui, onde colocamos, Lula, que disse que morava debaixo de uma antena, no edifício. Existe maluco que cheira cocaína, fuma crack, e todo mundo sabe que isso é danoso à saúde. Hoje todo mundo sabe, um menino de 6, 7 anos já sabe. Essa questão de você estar morando debaixo de uma antena é questão sua, ou de quem queira. Agora,
o que falta aqui, meta lá, é a gente provocar essas empresas que estão ganhando fortunas, bilhões de reais, milhões de dólares, a implantar uma tecnologia mais limpa. Que essa que está aí são chamadas de lixo tecnológico. E se ninguém nunca provocar, vereador Olímpio, esse pessoal vai continuar ganhando milhões de dólares e adoecendo as pessoas. Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que tentar. Não é? Temos que tentar. Foi como a GVT, que utilizou os espaços públicos e até hoje não foi respondido dessa casa porque o embargo não foi cumprido. Até hoje, Lafite, não foi respondido essa casa, vereador Olímpio, porque o embargo da instalação da GVT nas ruas de Campina Grande não foi obedecido. Então, a gente não pode. Nós somos eleitos para ser os guardiões mesmo. Fiscalizar. Essa é a nossa função. Essa é a função principal. Mas em discussão ainda. Não havendo ninguém quer discutir em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovado por unanimidade. Nós temos apenas mais um requerimento, que foi pedido de urgência, para... Com a palavra, secretário. Requerimento de urgência especial, número 2.289, subscrito pela grande maioria desta casa, 19 vereadores subscreveram, que requer da mesa diretora a urgência especial na tramitação do projeto 236 de 2013, de autoria do vereador Alexandre do Sindicato, e pedindo que a referida matéria seja incluída na ordem do dia de hoje e dispensadas as exigências regimentais. E mais uma sessão. Né, e bem como a realização de uma segunda votação numa segunda sessão. Então, como já está subscrito pela grande maioria, passa ao presidente. Será votado na ordem do dia. Encerramos o expediente, abrimos a ordem do dia. Está em discussão o requerimento de urgência especial 2289, que requer urgência especial na tramitação do projeto 236. Dispensar as exigências especiais, as exigências de tramitação e mais uma sessão. Em discussão. Não havendo que quer discutir em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei número 236 de 2013, de autoria do vereador Alexandre Pereira da Silva, dá nome de Eduardo Ramos de Araújo, a nova Unidade Básica de Saúde do Centenário, e dá outras providências. Em discussão. Para discutir o autor. Senhor presidente, senhores vereadores, desde já agradecer a assinatura de todos, a cooperação de todos nesse projeto. Vereador Marinaldo, Vossa Excelência teve a oportunidade de conhecer quem foi o vereador, quem foi o Eduardo Ramos de Araújo, filho de uma pessoa de nossa cidade, que tem uma história, não é? Um jovem deficiente, foi vitimado de um acidente de carro indo a João Pessoa e veio a óbito há alguns anos atrás, mas a sua família tem um legado nessa cidade, principalmente no que se refere na área de empregar muitas pessoas, gerar muito emprego em Campina Grande. Inclusive, ele ainda tem um parentesco um pouco distante, mas tem um parentesco com o vereador Napoleão Maracajá também. O Eduardo é filho de seu Didi. Desde já agradecer o parecer que foi dado pelo presidente da comissão, o Bruno Cunha Lima, que também tem intimidade com a família. Então, agradecer essa casa e dizer que o bairro do Centenário, muito em breve, mas muito em breve mesmo, estará recebendo a sua unidade básica de saúde, e
aguardava tão somente o nome dessa unidade para que fosse concretizado. Sábado, sexta-feira, eu tive lá com a secretária de saúde, doutora Lúcia, verificando alguns detalhes, a implementação de alguns outros equipamentos. Então o Centenário com certeza estará ganhando e muito com a unidade básica de saúde e levará o nome de alguém, nada mais, nada menos, o Eduardo Ramos de Araújo, que é filho da doutora Vera Araújo, que tem um serviço prestado a essa cidade muito grande, com muitos empregos cedidos. E Eduardo era uma pessoa, um jovem deficiente, mas muito inteligente. Ele criou a logomarca e criou o nome que hoje leva a empresa de transporte de valores, Abrasforte, Grupo Ramos. Foi ele que conseguiu implantar em Campina Grande, no final dos anos 90, justamente esse grupo em Campina Grande. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Para discutir, o vereador Marinaldo. Senhor presidente, eu, de forma oportuna, eu gostaria de parabenizar o vereador Alexandre do sindicato, que teve a brilhante iniciativa, a brilhante ideia de nós podermos aqui homenagear um jovem talentoso, mesmo com a deficiência que o conduzia, mas era um jovem, como ele disse, talentoso, humano. Muitas vezes cheguei na residência lá onde ele morava e vi, muitas vezes ele atendendo pessoas simples do bairro do Centenário, atendendo, conversando e sempre aconselhando o pessoal. Então é mais do que oportuno, vereador Alexandre, até mesmo porque ele era um morador do bairro do Centenário e gostava muito daquela comunidade. Então nada mais de homenagear uma pessoa que é conhecida da comunidade, e com certeza a comunidade do Centenário vai saber que está sendo instalado lá uma unidade básica de saúde e que o seu patrono é um dos filhos daquela comunidade. Parabéns mais uma vez, já subscreveu o projeto com muito orgulho e com muita honra. Obrigado. Vereador Bruno. Desde que o vereador Alexandre apresentou o referido projeto de número 236, que externei a ele a justiça que ele faz à memória de Eduardo e da família. Sabe a importância de reconhecermos, de fazermos justiça histórica a uma pessoa e a uma família, quem perde alguém. Então, desde já, eu parabenizo o vereador Alexandre. Vossa Excelência sabe também de minhas ligações com a família, com os irmãos de Eduardo, com o filho de Eduardo, que leva seu nome, também Eduardo, que estava presente, infelizmente, no momento do passamento do pai. E eu faço questão, quando Vossa Excelência me pediu o parecer desse projeto, nada mais justo do que oferecermos um parecer favorável a um projeto que traz justiça à memória de Eduardo Ramos de Araújo, o filho de seu Didi e de Dona Verinha. Então, além de subscrever fisicamente, me acosto a Vossa Excelência no referido ato de justiça que Vossa Excelência pratica à família, ao nome e à memória de Eduardo. Meus parabéns. Vereador Miguel Rodrigues. Eu quero parabenizar o vereador Alexandre pela iniciativa, certo, de homenagear uma pessoa que nasceu no Centenário, se criou no Centenário e que seu pai tem um empreendedor, seu Didi tem um grande empreendimento naquele bairro, uma pessoa muito conhecida que deu e tem dado uma contribuição muito grande àquela comunidade. Então, parabéns, Alexandre, pela iniciativa. Ainda em discussão. Bom, eu conheci Eduardo também há muito tempo,
Né? Didi foi criado praticamente diariamente conversando com o Didi, que é o pai de Eduardo. Então, mais do que justo essa homenagem, né? Uma pessoa que foi muito querida mesmo. Eduardo era um ser humano assim e muito querido pela família e por aqueles que o conheciam. Mais do que justo, vereador Alexandre. Em discussão ainda. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os concordarem, permaneçam como estão. Os concordarem, levante. Aprovado por unanimidade. Encerramos a presente sessão, abrimos a segunda sessão para a votação em segunda votação do projeto de lei de autoria do vereador Alexandre. De acordo com o pedido do vereador Bruno Cunha Lima, que requer que prevaleça para a segunda votação a votação da primeira. Em votação, os concordarem, permaneçam como estão. Os concordarem, levante-se. Aprovado por unanimidade. Abrimos a ordem do dia. Considera-se aprovado o projeto de lei 236, do vereador Alexandre Pereira da Silva. Encerramos a ordem do dia. Abrimos explicações pessoais. Pergunto se algum vereador quer usar as explicações pessoais. Vereador Olimpo Oliveira. Senhor presidente, vereador Bruno Cunha Lima, que preside os trabalhos nesse instante, eu ouvi atentamente o pronunciamento do vereador Alexandre do sindicato no início desta sessão. Ouvi atentamente a fala do vereador Alexandre do sindicato, quando ele se reportava a essas publicidades do governo do Estado a respeito dos 1000 dias do governo Ricardo Coutinho. E é bom também que nós não percamos de vista que os 1000 dias do Ricardo Coutinho significa também 1000 dias do governo Dilma. E eu faço essa lembrança porque Campina Grande se sente totalmente órfã de ações do governo do Estado e de ações do governo federal. A não ser os projetos do governo federal que pré-existiam ao governo Dilma, nós não temos notícia de convênios, de aporte de recursos significativos, de obras. E uma coisa que tem me deixado intrigado, e que esse tipo de desculpa, pelo menos, não me convence, é a desculpa esfarrapada de que, olha, o governo federal tem muito dinheiro. O que falta são bons projetos. Dá uma sensação de incompetência a todos nós, quando o governo federal diz, olha, eu tenho dinheiro, agora, infelizmente, Campina não tem bons projetos. Aí eu pergunto assim, o projeto de integração de bacias do Rio São Francisco é um bom projeto ou não? Um bom projeto. De autoria do governo federal. Não é de autoria de prefeitura nem de governo do Estado. Por que então se passou 2 anos parados? Não se tem dinheiro? Assintosamente não se joga na cara dos administradores que não se manda dinheiro porque não tem bons projetos? Então por que não mandou dinheiro no tempo certo para concluir a integração de bacias, para a gente não estar hoje no desespero que nós estamos?
conversa fiada, balela, enrolação. O que falta, na verdade, é vontade política de fazer. Porque se não tem bons projetos, me mostra o modelo do que seja um bom projeto para eu fazer um cola-copia. Agora é muito fácil você dizer, olha, nós não investimos porque não tem bons projetos. Nós temos muito dinheiro, mas faltam os bons projetos. Eu estou cansado de ouvir isso. E isso é um engodo governamental. E os 1000 dias do governo do Estado em Campina Grande? 1000 dias de existência. O que é que nós temos de legado deste governo em Campina Grande? O recapeamento asfáltico de uma avenida e uma abertura de 300 metros de rua. É muito pouco. Campina merece muito mais. No governo passado, quando o prefeito era veneziano Vital do Rego, e isso foi muito já usado em campanha, o atual prefeito dizia, eu não sou brigado com ninguém. Eu sou um homem da paz, não sou brigado com ninguém. Eleito prefeito, vou fazer parceria com o ministro das cidades, com o governador do estado. Olha, eu não sou brigado com ninguém. Então, por que é que as coisas não acontecem em Campina Grande, mesmo o prefeito não sendo brigado com o governador? Porque nessa mesquiaria da política local, pudesse até se justificar a falta de investimento em Campina Grande, porque o prefeito era de oposição ao governo do estado. Mas hoje são parceiros. E o prefeito disse durante muito tempo, em muita campanha, eu não sou brigado com ninguém. Sou amigo do governador, amigo do ministro, amigo da presidente, amigo de Barack Obama. Então, amigos, eu acho que essa resiliência não, desculpa, essa resignação do senador Cássio Cunha Lima tem limites. Porque soa omissão. Resignação, apesar de rimar com omissão, mas, para um bom entendedor, sabendo do peso, da importância do voto e do pedido do voto do senador Cássio Cunha Lima, aí a gente vem, o vice-governador Rômulo Gouveia, os deputados estaduais votados em Campina Grande, os deputados federais votados em Campina Grande, está soando não mais como resignação, mas omissão, sim. Precisamos cobrar mais do governo. E prefeito, mesmo respeitando que o senhor não gosta de brigar com ninguém, mas está na hora de brigar por Campina. Chegou a hora de brigar por Campina. Porque essa letargia tem feito muito mal à cidade que tanto amamos. Obrigado, senhor presidente. Seguindo a ordem das explicações pessoais, vereador Ivoneto Ludieri não está presente. Vereador José Marinaldo Cardoso. Senhor presidente,
colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa aqui presente, que me traz nas explicações pessoal de hoje, senhor presidente. Antes de tudo, eu queria aqui ressaltar que, ouvindo aqui anteriormente o vereador que me antecede nesse instante das explicações pessoal, dizer que o prefeito Romero Rodrigues tem trabalhado muito por essa cidade. Em pouco espaço de tempo na administração, tem acontecido coisas em Campina que são grandiosas. Nós não temos a mídia constitucional ainda em prática para publicar, mas que muitas coisas vêm acontecendo. E eu começaria, são tantas que eu vou aqui recordar as que lembro nesse instante. O Hospital Pedro I. Veja a situação do Hospital Pedro I, que se encontrava em situação prestes a fechar, e o prefeito Romero Rodrigues fez com que o hospital não fechasse, e hoje funciona prestando um excelente serviço à sociedade campinense e atendendo inclusive pessoas de atenção básica que não se realizava cirurgias eletivas em Campina Grande. 250 funcionários, saúdo o líder comunitário Paulinho lá de Santa Rosa. Paulinho, 250 funcionários do Hospital Pedro I estava para ser demitido, ficar desempregado. Foi resolvido. Ao contrário da gestão passada, que se fechou o hospital, como a Samic, como a Matedei, como o Hospital Mariana, como o Hospital João Ribeiro. Aí eu vou para o Hospital João Ribeiro. Conseguimos, mesmo com o Hospital João Ribeiro fechado, mas conseguimos desapropriar aquela área onde vai ser utilizado para um bem público. Aí nós vamos para uma das coisas mais importantes que aconteceu, que a cidade só vai ter dimensão da importância quando se realizarem, quando realmente acontecer as obras que irão para aquela área, que é os 750 hectares das terras do saudoso Aloysio Campos, que vai ali se fazer mais um distrito, o terceiro distrito industrial, vai se construir ali um bairro moderno e muitas outras coisas que vão acontecer naquela área. Ao contrário da gestão passada, que ao invés de tornar público terrenos públicos, ao contrário, tornou-se terreno privado, como a questão do DTO. São essas questões que a gente precisa fazer essa comparação, certo? Então não existe nenhuma lentidão por parte da administração. E é melhor, eu fico feliz da forma que nós estamos iniciando, de que se iniciar de forma vultuosa e depois chegar lá na frente e acontecer como se pegou a cidade, um verdadeiro desastre, lixo, problemas com o funcionário, muitas questões aconteceram. E outra coisa, aí você também, a gente poderia aqui relatar coisas importantes como a questão de aumento salarial. Eu vim aqui para a tribuna, senhor presidente, eu não vinha falar sobre esse tema, para falar das coisas boas que a gestão municipal está fazendo através do prefeito Romero. Eu vinha com outro ponto, que era para falar da conferência do orçamento participativo que aconteceu sábado, onde está se discutindo lá o PPA e a LOA, onde eu estive presente, o vereador Jó esteve presente, o vereador Galego do Leite esteve presente, o vereador Alexandre do sindicato esteve presente, e que está sendo amplamente discutido com a comunidade, e que no dia 30 chegará a essa casa. Ao chegar a essa casa, nós vamos convocar a comunidade para as audiências públicas, e já proclamo aos vereadores para que nós possamos estar atentos para discutir. O meu tempo já acabou, você já acabou, eu quero agradecer ao Gemai. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra para explicação pessoais, professor Miguel Rodrigues. Obrigado, presidente. Ouvi atentamente o vereador Marinaldo e observando, ele elencando diversas obras, certo? Que o prefeito Romero Rodrigues está realizando em Campina Grande, certo? Em tão pouco tempo, o prefeito tem dado um equilíbrio administrativo e financeiro à nossa prefeitura de uma envergadura imensurável. E observei também o discurso do vereador Olímpio Oliveira e até concordo com ele. Campina Grande merece mais do governo do Estado. Campina Grande que votou no governador Ricardo Coutinho e que fez a diferença no resultado. Foi Campina Grande que deu a eleição ao governador Ricardo Coutinho e Campina Grande espera e merece mais ações por parte do governo do Estado. Então, pedindo permissão ao nosso médico vereador, doutor Metuzelar, pedindo permissão ao médico da casa, doutor Metuzelar, para fazer uma receita ao nosso governo do Estado, que o remédio, certo, doutor Olímpio, para esses anseios da população campinense e paraibana em relação às expectativas, é a volta de Cássio Cunha Lima ao governo do Estado. Campina está de braços abertos, esperando Cássio Cunha Lima voltar ao governo do Estado. Certo? Então nós vamos resolver, em parte, os problemas de Campina Grande. Campina Grande tem muitos problemas e merece um tratamento melhor. Então, a solução é Cássio Cunha Lima voltar ao governo do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Explicações pessoais. Encerramos a sessão de hoje, convidando todos os vereadores para a sessão de amanhã, próxima quarta-feira.